Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero ler 3 textos da Palavra de Deus para nós começarmos. 1 Coríntios capítulo 11 é o primeiro. Depois Salmo 32 é o segundo. E depois 1 João 1,9 é o terceiro. Vai encontrando esses textos. Depois que você encontrá-los, pode ficar de pé, não precisa ter pressa. Vamos com calma achar esses textos e colocarmos de pé. Então, eu vou ler 1 Coríntios 11, 28. Depois eu vou ler o Salmo 32 e, por último, antes de orar, eu vou ler 1 João 1,9. 1 Coríntios 11, 28. Encontraram aí? Vamos ler juntos? Todos encontraram 1 Coríntios 11, 28? Então, leiamos juntos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos novamente, com força agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Agora abra sua Bíblia, Salmo de número 32, verso 1. Salmo 32, verso 1. Vamos ler juntos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Novamente, bem forte agora. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E agora, finalmente, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, verso de número 9. Encontra aí na sua Bíblia. 1 João 1, 9. Graças a Deus por esse verso, um dos versos mais maravilhosos da palavra de Deus. Encontraram? Vamos ler juntos então. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por esse verso. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa hoje. O Senhor sempre tem nos trazido aqui para nos abençoar. Tem nos trazido a esse lugar para falar conosco e cremos que hoje não será diferente. Muito obrigado, a Deus, pela tua palavra. Hoje é o dia que nós relembramos especialmente da Bíblia e da importância essencial dela na nossa vida. Obrigado porque através dela nós temos esses textos que nós lemos, que são palavras dos teus servos, palavras de Paulo, de Davi, mas também palavras do Senhor. Nós, ó Deus, pedimos que abençoes agora enquanto meditamos nesse Salmo de número 32. Nós queremos celebrar a ceia hoje, como Paulo diz, não com os ázimos da maldade e da iniquidade, mas com os ázimos da pureza e da verdade. Para que, ó Deus, se há algo errado em nossa vida, se há algum pecado escondido em nosso coração, a ação abençoadora do Teu Espírito Santo trabalhe, levando-nos à confissão, ao exame da nossa própria vida, para que o celebrar a ceia do Senhor seja um tempo de alegria, mas também seja um tempo de quebrantamento para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então, hoje nós celebramos a ceia, um momento muito importante para as nossas vidas. Nós, normalmente, uma vez por mês, nós fazemos isso, graças a Deus por isso. E como eu li no 1 Coríntios 11, quando nós celebramos a ceia, nós sempre lemos o verso 28. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Notem, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. O autoexame deve ser, então, prosseguido com a celebração da ceia. Ou seja, o autoexame não é um empecilho à celebração da ceia, mas ele diz: examine-se assim como do pão e beba do cálice. Ou seja, após o autoexame e a necessidade, então, se alguma confissão há de ser feita ao Senhor ou algum irmão, ele diz: então você participe da ceia. Não deixe de participar da ceia, é o que a Bíblia está dizendo. Examine-se e participe da ceia do Senhor. Quando nós lemos o Salmo 32, há muito desse exame no coração de Davi.
Se vocês lembram bem, Davi havia adulterado com Batseba. Não foi um pecado só de Davi, foi um pecado de Batseba também. Nós não temos a descrição exata de como foi a disciplina de Deus sobre a vida de Batseba. Mas, por exemplo, quando você lê o texto do pecado de Davi, do fato de Batseba estar naquele terraço, ou seja, não era algo involuntário, não era algo casual, não era isso. Ela sabia o que estava fazendo. Ela era responsável pela atitude dela. Havia tanto pecado em Batseba quanto havia pecado em Davi. E quando então o menino morre, o filho desse pecado morre, dessa união morre, tanto Batseba quanto Davi são disciplinados. Mas nós não temos uma descrição exata de como é a disciplina que Deus estabelece sobre Batseba. Mas nós temos como é a disciplina que Deus estabelece sobre Davi. Davi é o personagem central, é a figura central dessa questão. E ele nos ajuda muito a entender esta questão de como funciona o arrependimento e o abandono do pecado e como isso é importante na nossa vida espiritual. Irmãos, arrependimento e a vida cristã ela é assim, ela tem duas pernas, fé e arrependimento, arrependimento e fé. Você vai andando nessas duas pernas a vida espiritual sempre. Você crê em Cristo, aqui ou acolá há pecado, arrependimento e fé, arrependimento e fé, arrependimento e fé. E assim nós vamos caminhando e prosseguindo na vida cristã. Isso é muito importante. Aquilo que Deus descreve de Davi é essencial para a nossa vida. E o Salmo 32, versos 1 e 2, ele diz claramente: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado é o quê? Feliz. Ele está falando assim para mim e para você, que é feliz o homem que é perdoado. Só existe um tipo de pessoa feliz nesse mundo, e esse tipo de pessoa é aquele que foi perdoado. Aquele que não foi perdoado não sabe o que é felicidade. Aquele que não tem perdão, que não sabe o que é o perdão dos pecados, ele não sabe o que é alegria. Ele tem um fardo tão pesado sobre a vida dele, há um fardo tão pesado sobre as costas. Aqueles de vocês que já leram o livro O Peregrino, eu já li diversas vezes ele, eu creio que outros irmãos também já leram. E então cristão, antes de chegar a Cristo e depositar o peso do seu pecado, ele anda como encurvado, há um peso sobre as costas dele, ele não consegue andar sem esquecer desse peso. Mas o dia então que ele chega à cruz, se arrepende e deixa aquele peso, ele diz: olha, eu não sei como eu vivi dessa forma até hoje. E assim é o dia que nós nos arrependemos para com Cristo. Aquele peso e aquele pecado que tanto pesavam na nossa vida. A primeira vez que nós fomos à cruz em arrependimento, aquele peso foi tirado e nós também pensamos: eu não sei como eu vivi assim a minha vida toda. Mas agora arrependido e perdoado, eu sei o que é alegria. Provérbios 28, 13, eu creio que é o verso mais importante sobre isso na palavra de Deus. Um dos mais importantes, ele diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Notem, a palavra jamais, ela é muito forte. Eu não sei, nunca, jamais, eu não sei qual delas é mais forte. Mas ele está dizendo assim, que aquele que encobre, aquele que mantém o seu pecado encoberto, ele nunca vai prosperar, jamais ele conseguirá se livrar desse peso que há nas costas dele. Ele não consegue chegar àquilo que é alegria, mas ele descobre uma coisa, quando ele olha para Deus: mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa e deixa. Ele diz então, em arrependimento nós confessamos e deixamos o nosso pecado. Vamos acompanhar no Salmo 32 esse processo que Davi passa e que é uma coisa muito importante na nossa vida. Eu quero em primeiro lugar ressaltar no Salmo 32 que encobrir o pecado produz sofrimento de alma e de corpo. Agora estamos falando a crentes. Agora falamos àqueles que conhecem a Cristo, salvos, perdoados, estão andando para o céu, têm certeza da sua salvação, estão caminhando para o lar celestial, nada poderá separá-los do amor de Deus. É com esses que falamos. E aqui, a esses exatamente, a Bíblia está dizendo que quando esses encobrem o pecado, eles trazem sofrimento à alma e ao corpo. Não existe visão, talvez mais triste nesse mundo, do que um crente encobrindo o seu pecado. Você olha um crente encobrindo o seu pecado e você vê a mão de Deus sobre ele, pesando sobre ele. Você vê que não há alegria, você vê que não há realmente um sentimento de regozijo em Deus. Antes,
O Salmo 32, os versos 3 e 4 dizem assim, nas palavras de Davi: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. E ele claramente diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele diz: eu não tenho humor para nada, eu não acho graça em nada, eu não acho alegria em nenhuma atitude, eu não acho nada que alivie o meu peso, eu não acho nada que traga alívio à minha alma e ao meu corpo, porque há um problema na minha vida. Davi está falando isso. Quando nós lemos 1 Coríntios 11, e 1 Coríntios 11 é particularmente aplicado à nossa vida, você vê que quando há pecado encoberto na vida do crente, há 3 níveis de disciplina de Deus sobre a vida do crente. Quando eu e você temos pecado na nossa vida e não confessamos e abandonamos esse pecado, 3 níveis consequentes de disciplina estão sobre nós. Então, o verso diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos. Quando há pecado encoberto na vida do crente, o primeiro nível de disciplina que Deus nos traz é a fraqueza espiritual. Aquela alegria de estar na casa de Deus, a alegria de louvar a Deus, o prazer de orar, de ler a Bíblia, o prazer de estar com os irmãos, o prazer de ouvir a voz de Deus falando conosco na mensagem. Isso se perde quando estamos debaixo desse nível de disciplina. Aquela alegria saudável da salvação, que é algo tão bom para nós, que é o diferencial da nossa vida, vai se apagando como uma chama que vai perdendo a sua luz. É o primeiro nível. Quando nós não damos atenção a isso, Deus então nos coloca num segundo nível. Ele diz que também aqueles que estão doentes. O segundo nível é a doença física. Primeiro, Deus chama a nossa atenção para o fato, através da fraqueza espiritual, da perda da alegria. Quando isso não é suficiente, Deus toca no nosso corpo. Nós somos umas pessoazinhas teimosas, não é? A gente, de vez em quando, é difícil de aprender. Deus, ele não tem prazer nisso, creio eu. Deus não tem prazer no nosso sofrimento de forma alguma. Mas quando é necessário para o nosso bem e para a glória dele, ele toca no corpo de um crente para que o crente reconheça o seu pecado. Ele age na saúde do crente, ele tira a saúde do crente. E notem, eu não estou dizendo aqui que todos os crentes que estão enfermos ou doentes estão por disciplina de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas há casos onde Deus toca na saúde para que o crente desperte. E por vezes, mesmo trazendo fraqueza espiritual, doença física, Paulo ainda diz: e não poucos que dormem. Então Deus diz assim, que o terceiro nível de disciplina espiritual na vida de um crente é quando Deus tira a vida dele. Você já pensou nisso? Quando Deus precisa tirar a vida de um crente, porque o crente não quer confessar e abandonar o pecado. Quando um crente precisa perder a vida aqui nesse mundo, ele vai para a glória, não perde a sua salvação de forma alguma. Mas Deus então o tira do nosso meio, por quê? Porque está desonrando o seu nome e envergonhando o Evangelho, trazendo mal para outros crentes, talvez para a sua própria família. E Deus então, para evitar um mal maior, retira esse crente do nosso meio e o leva para si, como um ato de disciplina amorosa da parte de Deus. Essa disciplina, o Salmo 32 mostra claramente no verso 3, ela provoca realmente sofrimento físico, como nós vimos em 1 Coríntios 11. O verso 3 claramente nos diz que nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. E olha como Davi fala disso no verso 3. Pelos meus constantes gemidos todos os dias. Ele diz assim no Salmo 38, verso 5, tornaram-se infectadas e purulentas as minhas chagas. E no verso 10 do mesmo capítulo ele diz, o meu coração dá voltas. Sabe o que ele está descrevendo aqui? Sabe qual é a situação aqui que Davi, ele começa a descrever quando ele diz que o meu coração dá voltas? Sabe aquele momento quando o coração começa a bater mais forte? O batimento cardíaco se acelera, como quando estamos com medo. Isso é resultado da adrenalina derramada então na corrente sanguínea. Não há nada aparentemente justo a se temer, mas há uma inquietude física, uma inquietude da alma. O coração está acelerado, os pensamentos estão acelerados, não encontra-se um ponto de paz. Davi disse assim, eu passei por isso.
E eu passei por isso como resultado da disciplina de Deus, ele disse. Ou seja, não encontrei quietude ao meu coração por causa disso. Ele também fala no verso 4 sobre o sofrimento emocional disso. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, é uma descrição clara dos efeitos da ansiedade no corpo e na mente. Ele está dizendo que ele não achava humor nas questões, é como se uma mão pesasse sobre ele. Ele está descrevendo a pressão de Deus sobre ele, enquanto Deus o disciplinava. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. Eu não sei quantos ainda passarão. Infelizmente, é uma realidade na vida do povo de Deus. Sempre que o povo de Deus não dá ouvidos à palavra de Deus e à confissão e o abandono do pecado. Mas, irmãos, prestem bem atenção nisso. Talvez nós olvidemos, na realidade, quantos crentes que consideram-se enfermos, que consideram-se com falta de paz ou de tranquilidade, na realidade estão nesse estado, não porque tem uma enfermidade causada por uma bactéria ou uma doença ou alguma coisa assim, mas preste bem atenção, estão nesse estado devido à disciplina de Deus sobre a vida deles. Nós não temos conhecimento, nós não sabemos quantos são os crentes que ano após ano deixam esse mundo, e não é por acaso, não é por descuido, não é por uma doença oportunista, não. É porque Deus os levou por motivo de disciplina. Deus não nos permite saber quem, quais, quando, quantos. Mas acreditem, Deus faz isso. E Ele faz porque nos ama e faz porque realmente é necessário. No capítulo 51, verso 3 dos Salmos, Davi diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele diz no verso 6 do capítulo 38, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Ele diz assim, há questões físicas e há questões emocionais que se abatem sobre a minha vida. Eu tenho um livro que é de um psiquiatra cristão. Ele é também um conselheiro cristão. Ele dá um testemunho nesse livro que me chamou muito a atenção e que eu já pude confirmar em alguns momentos no ministério. Ele chama atenção para a quantidade de pessoas que aparentemente são desequilibradas mentalmente e encontram-se em hospitais psiquiátricos e encontram-se em tratamentos psiquiátricos que não surtem efeito e nem trazem melhoria a elas. Como pastor, esse irmão, atendendo num desses lugares, ele passou a usar a palavra de Deus para confrontar a atitude dessas pessoas. Elas estavam lá colocadas como esquizofrênicas, como desequilibradas mentais, como pessoas com problemas emocionais que os impediam de estar junto da sociedade. E ele diz, sabe de uma coisa, eu vou esquecer um pouco aquilo que a faculdade ensina, eu vou começar a usar a palavra de Deus nessas pessoas. Você sabe qual foi o resultado? Havia uma ala daquele hospital psiquiátrico que ela quase foi fechada por falta de pacientes. Sabe qual era o real problema daquelas pessoas? Elas encobriam o pecado na vida. A falta de paz, a falta de equilíbrio, a falta de uma noção real da realidade, se dava não porque elas tinham problemas emocionais ou psiquiátricos, mas se dava como consequência do fato que eles não haviam buscado o arrependimento e o perdão. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos assim. Pessoas tristes, casmurras, cabisbaixas, não há alegria na vida, não encontramos ânimo naquilo que está diante de nós, e nós pensamos, olha, alguma coisa errada comigo. Claro que há alguma coisa errada. Você já experimentou aquele versículo, examine-se, pois, o homem a si mesmo? Já experimentou um dia a examinar o teu próprio coração e a tua própria vida e chegar à conclusão se há algo ali escondido de Deus, não confessado e não abandonado, e que traz sofrimento físico e emocional à nossa vida? Eu quero dizer agora que se uma vez que o pecado encoberto traz sofrimento físico e emocional,
Agora, graças a Deus, porque a confissão de pecado traz alívio e felicidade. Deus não nos deixa sem um remédio. Deus não nos deixa sem uma solução. Deus está dizendo, eu sou sim capaz de apertar a mão sobre vocês e de fazê-los sentirem-se enfermos, mas eu também supro o remédio. Graças a Deus por isso. Ele diz, eu também supro a solução, e a solução está claramente aqui nesse livro. Nisso que estamos lendo agora. Os versos 5 a 7 do Salmo 32, eles dizem assim, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Notem agora a mudança de atitude. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade no meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Notem a diferença, irmãos. Notem a diferença dos primeiros versos e daquilo que o salmista diz aqui. Antes ele falava de dores, falava de dificuldades, de problemas, e agora ele está falando claramente de alegria. Ele diz que todo aquele que é santo orará a ti. Ele diz, olha, podem as águas transbordar. Não, elas não vão me atingir. Ele diz que tu és o lugar em que me escondo, ou seja, um lugar seguro, alguém que lhe preservas. Ele termina dizendo que Deus o enche de alegria e de cantos de livramento. Antes havia choro e lamentação. Depois da confissão, há cânticos de alegria. Notem que diferença. Isso acontece por quê? Porque houve arrependimento, confissão e abandono do pecado. É uma consequência. Há uma promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Notem, Ele que está prometendo isso. E é Ele que faz isso na nossa vida. Eu quero dizer o que é confissão de pecado em 6 pontos. O primeiro deles, confissão é o reconhecimento e admissão de que se cometeu o pecado. Senhor, eu pequei, e pequei assim, assim e assim. Vamos lembrar de Davi. Senhor, eu pequei com Batseba, em tal dia, em tal lugar e desta forma. Ele reconhece claramente o que ele fez. Há nomes, há datas, há lugares, há questões específicas. Em segundo lugar, confissão é o contrário do que fizeram Adão e Eva no Éden. O que eles fizeram? Adão, você comeu do fruto. O que Adão disse? Senhor, olha a mulher aí que o Senhor me deu. A culpa é tua também, porque o Senhor me deu ela. Se o Senhor não tivesse me dado ela, o Senhor não tinha esse probleminha ainda não. Mas o Senhor colocou ela na minha vida, olha que problemão que o Senhor me arrumou. Daí Deus vai para Eva. E daí Eva, o que aconteceu? O que Eva fala? Ah, Senhor, se o Senhor não tivesse criado a serpente, não é? A gente não estava nesse rolo, nesse enrosco que a gente está agora. Pobre da serpente, não sobrou ninguém para culpar. Sabe o que é confissão? Eu não fico olhando para os outros. O dedinho é esse aqui, ó, que nós gostamos tanto de apontar para os outros algumas vezes. A gente faz assim. É eu. Não é mais ninguém. Sou eu, Senhor. O único culpado e merecedor da tua disciplina. Em terceiro lugar, o pecador se vê a si próprio como Deus o vê. Ele não esconde mais as razões, mas ele vê a coisa que Deus está vendo. Em quarto lugar, ele concorda com Deus sobre o pecado. Ele não está discutindo, não está colocando outros pormenores ou desculpas. Não, ele está concordando com Deus. Em quinto lugar, ele declara-se culpado das acusações feitas pela sua própria consciência. Consciência está o atacando. Ele diz, realmente isso é verdade. Em sexto lugar, é a proclamação que Deus está certo e que eu estou errado. Confessar pecados é isso. É dizer que Deus tem a razão e eu sou o culpado. Então, o Salmo 51, verso 4 diz, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que me sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ele diz claramente, Senhor, foi contra ti o meu pecado, porque fiz o que era errado aos teus olhos. Isso é confissão. Chegar a Deus reconhecendo o que aconteceu. Qual o resultado dessa confissão? Nós lemos no Salmo 32, versos 1 e 2, quando Davi diz ali, que bem-aventurado, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Por que ele é feliz? Você já tentou, eu vou exemplificar dessa forma. Você já tentou encobrir uma mentira com outra mentira?
E depois que você encobriu uma mentira com outra mentira, você precisou de outra mentira para encobrir a mentira que você encobriu com a mentira. E depois você precisa de uma outra mentira para encobrir a mentira que foi da mentira que você mentiu. E assim se torna o quê? Um ciclo vicioso, aonde a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Há desculpas, há mentiras que trazem pesar. Mas aqui quando ele diz que é bem-aventurado, e aqui é uma questão muito interessante. Você já se colocou num momento, assim, você talvez esteja diante de algumas pessoas ou num lugar onde você está em evidência e parece que começa a faltar ar, você não consegue puxar o ar. Não é? Você começa a falar e a voz vai se indo e o ar não entra. Mas quando aquele momento de ansiedade passa, que você faz, aquele ar revigorante entra nos pulmões, oxigena o cérebro, traz nova vida. E você, assim é o perdão. É quando você está tão apertado por aquele peso que está sobre você, e no momento que você respira, essa é a bem-aventurança. No Salmo 32, verso 7 diz: Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Então, nós somos capazes de cantar. Os benefícios de uma vida sem pecado encoberto. Observe comigo, Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2. Vamos ver quais são os benefícios de não ter pecado encoberto na vida. Olha só. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos. Observe agora o que Deus diz. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Observe só, ele diz, não te esqueças da minha lei, o teu coração guarda os meus mandamentos. Anda dentro daquilo que eu estou te dizendo, e você vai ter muitos dias, e não só muitos dias, como dias de vida e de paz. Depois, no capítulo mesmo 3, versos 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Então ele diz, isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. O melhor plano de saúde que existe no mundo é a confissão de pecados. Tem coisa melhor que isso. Não tem coisa melhor do que viver livre, sabendo que tudo entre eu e o meu Deus está plenamente descoberto, confessado e abandonado. Então, no mesmo capítulo 3, versos 13 e 16 dizem, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, vida longa de dias está na sua mão direita. Ele tem muitos dias de vida. Provérbios continua dizendo, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de tua vida. E no capítulo 4, verso 20, ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que a acham e saúde para todo o corpo. É bendito nesse tempo que nós vivemos, que o estresse prejudica a saúde e a vida das pessoas. Agora, a Bíblia diz que a paz mental leva a uma vida longa e a saúde física. Os crentes, eles são tão abençoados que Deus os preserva, que Deus os cuida. Quando vivem uma vida diante de Deus, em plena confissão e abandono de pecado, eles têm saúde para todo o corpo. Quantos crentes eu conheço? Um amigo meu, pastor norte-americano, viveu mais de 70 anos no Brasil. Viveu em todas as regiões do nosso país pregando o Evangelho. Ele foi para a glória ano passado. Toda vez que eu vou ao sul, que eu ia ao sul, eu visitava. Estava sempre visitando aquele irmão, um guerreiro na fé. 96 anos de idade. Firme, forte. Passou por tantas questões nesta vida, mas estava lá. Plenamente saudável e forte, dando testemunho do que Deus havia feito. Na minha família, eu conheço pessoas que não têm Cristo. Você olha para elas, alguns primos meus têm a mesma idade que eu. Estão na faixa dos 30, entre 30 e 40 anos. Você olha para eles, você acha que eles têm 50. Mais. Por quê? Pecado. Pecado destrói a vida. Mas a comunhão com Deus nos torna alegres e felizes como nenhuma outra pessoa nesse mundo. Para terminar, eu quero dizer que o pecador restaurado, ele é um exemplo de bem-aventurança, porque o salmista diz nos versos 8 e 9, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejas como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se acheguem a ti. Ele diz duas coisas aqui.
Primeiro ele diz que quando ele confessou o pecado, abandonou o pecado, ele se tornou um exemplo. Em segundo lugar, ele diz que algumas pessoas se tornam como um animal irracional sem entendimento, que precisam de cabresto e freio para não fazer mais mal. Esses são os que não confessam o pecado. Mas aqueles que o abandonam, eles são exemplos em todas as coisas. Quando Paulo, ele fala aos Coríntios da celebração da ceia, eu acho muito bom isso. E o verso que eu citei no começo, ele diz assim: celebremos a festa. Nota, ele está falando ali da festa da Páscoa, mas está falando também da celebração da ceia. Ele diz assim: celebremos a festa. O que vem à sua mente quando alguém diz celebremos uma festa? É um momento de alegria, de regozijo, de felicidade entre todos. E ele diz assim: não com os ázimos da maldade. Não. Ázimos ali é como o pão que nós usamos na ceia, um pão sem fermento, que simboliza o quê? Quando nós tomamos desse pão aqui para celebrar a ceia, ele sem fermento simboliza o quê, irmãos? Sem o quê? Sem pecado. Ázimos sem pecado, sem fermento. O fermento é um tipo do pecado. Então ele diz: celebremos a festa com os ázimos da verdade. Não da maldade, da iniquidade ou da falsidade, ele diz. Mas a festa do Senhor é celebrada com os ázimos da verdade e da sinceridade. Nós vamos celebrar a ceia daqui a alguns instantes. O Senhor nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo diz claramente: celebremos a festa com os ázimos da verdade e da sinceridade. E como se faz isso? Quando examinamos o nosso coração e observamos que ali há algum pecado, confessamos ele ao Senhor, tomamos a firme resolução de abandoná-lo. Se algum pecado foi cometido contra algum irmão, vamos a esse irmão e pedimos que ele nos perdoe. Perdoe-me pelo pecado que cometi contra você, mas principalmente em relação ao nosso Deus. Celebração da ceia é um momento muitíssimo importante na nossa vida. E ele deve ser celebrado, confissão de pecados e abandono do pecado, numa plena comunhão com Deus e com a igreja. Irmãos, só nós podemos provar isso nesse mundo. Que coisa maravilhosa. Quem não tem Cristo não sabe o que é isso. Quem não tem Cristo, um instante apenas, irmã. Quem não tem Cristo não sabe o que é realmente esta alegria de celebrar com os irmãos o corpo e o sangue de nosso Salvador, dizendo: Senhor, obrigado, porque não há pecado que não haja perdoado na minha vida. Celebração da ceia é um privilégio que só aquele que ama a Cristo tem. Só aquele que crê em Cristo tem. E eu quero terminar dizendo: você está aproveitando bem esse privilégio? Que alegria fazer isso todos os meses. Mas, sinceramente, você está aproveitando isso bem, não permitindo que o pecado encontre guarida no teu coração? Pois o desafio dessa noite é este: guardemos firmemente essa bem-aventurança de sermos felizes ao celebrar a ceia, tendo o Senhor como nosso único e suficiente Salvador e tendo em consciência, na plena consciência, que Ele é poderoso para nos perdoar sempre. Pense nisso. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos, mas enquanto nós oramos, eu quero fazer uma pergunta a cada um daqueles que estão aqui.